Oi pessoal, nosso último vídeo, que foi aliás o primeiro, a gente falou sobre a existência de várias gramáticas, gramaticais no plural. Então, a gente falou sobre a gramática internalizada, aquela que você assimila no convívio com pessoas que falam a mesma língua. A gramática descritiva, são cientistas da linguagem que descrevem como a língua realmente funciona sem julgamento. E a gramática normativa, a gramática da norma, da prescrição, do certo e do errado, que é a que a gente vai estudar criticamente aqui nesse curso. Existem outros tipos de gramática, nós não vamos comentar todos por questões temporais, mas se alguém tiver interesse pode mandar e-mail aqui pra mim perguntando, a gente discute mais sobre isso, tá bom? E aí que essa gramática, ela, como eu disse pra vocês, tem vários tipos de regras, também tem vários critérios para estudar ela, a partir de vários pontos de vista, né? Então ela é dividida em várias áreas. Hoje é um vídeo de apresentação, eu vou falar pra vocês um pouquinho de cada área, e ao longo do ano a gente vai destrinchando isso, vai pensando detalhadamente em cada uma dessas áreas, tá bom? A primeira área, no nível de importância, obviamente, a primeira área que eu escolhi pra falar é a fonética. A fonética ela vai estudar o sistema sonoro da língua, então os sons da língua, simplesmente isso. Não é simples, mas é isso. A segunda é a sintaxe. A sintaxe ela vai estudar a relação que os elementos da frase estabelecem. Então o que acontece? Quando você tem várias palavras na língua, obviamente, né? Aí você pega algumas palavras, ou mesmo que sejam duas palavras, quando você coloca elas em conjunto, elas formam uma frase. Nessa frase, cada palavra, cada termo vai desempenhar uma função. Essa função depende de com quem ele está ali. Então, quer dizer, a função depende da frase, depende dos termos que estão em volta. Então, a função depende do contexto, tá bom? A sintaxe é isso, então, a função desempenhada pelo elemento, e essa função depende ali de quais elementos estão próximos, né? A mesma palavra, ela pode ser, por exemplo, o sujeito numa frase, ela pode ser objeto em outra frase. Então, depende da construção, depende dessa relação entre eles. Então, isso da relação entre os elementos. A função que é determinada a partir dessa relação, tá bom? Semântica, nossa terceira área, a semântica vai estudar o significado, então refletir isso o que significa cadeira, por que cadeira significa isso, de onde vem isso, né? Vamos aqui filosofar sobre esse sentido. Tem a ver também com muita interpretação, então também tem um pouco a ver com o contexto, né? Porque cadeira pode significar palavras diferentes, sentidos diferentes, dependendo do contexto. Depois a gente tem a pragmática. O que é a pragmática? A pragmática é a interferência do homem na língua, né? Essa prática. De novo, tem muito a ver com o contexto, né? O homem ele vai dar um sentido para a língua que às vezes não é o sentido esperado. Então, essa pragmática é essa prática, essa intervenção. Como esse homem, como os homens, como nós, seres humanos, modificamos a língua no contato, no dia a dia, no uso dela, né? Porque é algo vivo, está sendo dado o tempo inteiro, está sendo modificado o tempo inteiro. E por fim, a morfologia, né? Forma, logia, estudo da forma. A gente vai estudar a formação das palavras, estrutura das palavras, classificação das palavras, porque é claro que a gramática adora classificar, então tudo é colocado em muita caixinha, construindo classificações infinitas e eternas, e para sempre a gente vai estar aqui classificando e refletindo nessas classificações. E daí, gente, o que é interessante a gente pensar, já que o curso é um curso crítico, né? É interessante a gente pensar que costuma-se dizer, bom, a morfologia, ela vai estudar a palavra fora do seu contexto, porque ela vai classificar, e a classificação independe da frase. Exemplo, cadeira. De novo, cadeira não, né? Sei lá, professora. A professora sempre é substantivo, vai ser substantivo em qualquer lugar do mundo. Então é uma classificação que não muda, não depende do contexto. Tá bom, gente, mas se eu penso em andar? Eu tô aqui um pouco distraída porque tem uma formiga ali andando. E o andar da formiga me atrai, porque a formiga tá carregando uma folha tão grande em cima dela. E eu tô pensando, como que ela consegue tão pequena carregar uma coisa tão pesada? Então o andar da formiga me atrai. Quando eu falo isso, o andar me atrai. Andar, que é, por essência, um verbo, está aqui funcionando como sujeito. Então, desculpa, como sujeito não, como também, né? Mas está aqui funcionando como substantivo. Então, quer dizer, eu tenho uma palavra que deveria ser um verbo que é classificada como verbo, mas que no contexto funciona como substantivo. Então, o andar, quando eu coloco esse artigo, ele determina que andar é um substantivo. Então, observe que, na verdade, essa história de que a morfologia classifica as palavras fora do contexto não é bem assim, não é 100% do tempo. Claro que existe uma classificação um pouco padrão, um pouco estável, né? Como eu disse, andar. Se eu perguntar para uma criança, o que andar é? Ah, andar é verbo. Sim, mas dependendo do contexto isso pode modificar. Então a gente não pode dizer que a morfologia é 100% do tempo fora de contexto, porque ela muda sim no contexto. Outra questão interessante para a gente observar, a pragmática. Pragmática, foi para vocês que é a interferência do homem na língua, né? Hoje em dia, cada vez mais tem se acreditado que não existe a língua sem o homem, não tem como estudar um sistema linguístico independente, porque a língua não independe do homem. Ela é 100% independente. Ela está ali sendo modificada, ela só está sendo viva, ela só existe porque os homens usam, porque nós seres humanos nós usamos. Então, quer dizer, não tem sentido a gente falar num sistema linguístico independente de homem, fora da realidade, fora do dialogismo, do diálogo, do uso, dos contextos. Então, hoje em dia, cada vez mais, como eu disse, os linguistas têm falado isso pra gente, têm nos lembrado disso. Então, não faz mais sentido a gente ter uma área pragmática. O que acontece é que a pragmática, ela perpassa, ela atravessa todas as outras áreas. A pragmática está ali na função, a pragmática está ali no sentido que você está dando,
tá ali na morfologia, na análise que você está fazendo, ela tá em todas as áreas, tá bom? Então é difícil você separar essa interferência do homem, dizer que o homem não interfere em algumas áreas, porque ele interfere na pronúncia mesmo, cada pessoa vai pronunciar o mesmo som de formas diferentes, vai representar graficamente, né, dependendo da língua que você fala, inclusive no mundo inteiro, né? Então quer dizer, é muito complicado falar que o homem é uma área, né? Nessa caixinha aqui agora o homem interfere na língua, aqui não tem como, ele sempre tá interferindo. Tá bom, pessoal? Então essas são as 5 áreas. A gente vai começar aqui nosso estudo pela morfologia, tá bom? Pela morfologia e pela classificação das palavras, pra gente poder já dar alguns nomes e poder falar melhor sobre os elementos a partir do momento que eles já têm nomes. A morfologia, já falei pra vocês, né? É o estudo da forma da palavra. Ela vai classificar de acordo com características semelhantes. Então, quer dizer, todas as palavras do mundo, né? Temos muitas no mundo, não, né? As brasileiras, português, brasileiro. As palavras do nosso vocabulário do português brasileiro, elas têm diferenças entre si, né? E algumas têm afinidades, algumas têm características semelhantes, e a partir dessas características, a gente coloca elas em caixinhas com nomes. E nós temos 10 caixinhas, 10 nomes. A primeira que a gente vai estudar é a caixinha do substantivo. Substantivo é um nome, tudo que dá nome é substantivo. O professor é substantivo, a cadeira é substantivo, o celular é substantivo, livro é substantivo, tudo que dá nome é substantivo. Tem outras classificações, mas a gente vai ter outra aula para falar só substantivo. Esse vídeo aqui é para a gente falar, apenas apresentar, como eu havia dito no começo, né? Apresentar tanto as áreas de estudo da gramática que nós já fizemos, quanto apresentar as 10 classes gramaticais, ou também chamadas classes de palavras, tá bom? Então, a primeira, como eu disse, o substantivo, que o substantivo serve para dar nome. Então, ele nomeia tudo que dá nome é substantivo. Aí você tem o artigo é aquilo que determina o que será o nome. Lembra quando eu dei o exemplo para vocês do andar? O andar da formiga me atrai? Quando eu falei o andar, eu falei assim, o artigo determina que o andar vai ser, que costuma ser um verbo, vai ser aqui um substantivo. Então, o artigo é aquilo que determina o substantivo. Se eu coloco o artigo na frente de uma palavra, essa palavra passa a ser substantivo, tá bom? Adjetivo. O adjetivo serve para caracterizar, para qualificar o substantivo. Então, quando eu digo a professora é pequena, pequena é uma característica de professora, que é um nome, né? Então, é um adjetivo, ele está ali junto com o nome, está qualificando, está caracterizando o nome. Aí a gente tem um numeral, o numeral serve para quantificar. Quando eu digo assim, nossa, tem milhões de pessoas me assistindo, é uma mentira, mas no futuro quem sabe. Mas se eu disser ainda uma pessoa está me assistindo, que bom, né? Que bom que você está aqui comigo, muito obrigada pela atenção. Mas o que importa é dizer que eu estou quantificando, né, o número de alunos, o número de pessoas, estou quantificando o nome. E por fim, pronome, que é o mais interessante de todos, porque você aprendeu na escola que pronome é aquilo que serve para substituir. Então, em vez de usar Giane na frase, use ela. Mas pense que não é bem assim, não é tão simples assim. Porque imagina você que eu chego aqui e falo assim, ele veio aqui hoje? Ele tá assistindo o vídeo? Você vai falar o quê pra mim? Ele quem, gente? Quem tá assistindo o vídeo? Por que você vai falar isso? Porque eu não falei sobre ninguém ainda. Eu não dei nenhum nome ainda. Então quando eu pergunto, ele tá assistindo o vídeo também, não faz sentido eu ter esse ele se eu não estiver retomando alguma coisa. Então, na verdade, a função primordial do pronome não é substituir. A função primordial do pronome é referir-se. Referir-se a algo que veio antes. Então, retomar ou referir-se a algo que virá depois, anteceder. Então, quer dizer, eu tenho aí uma função de referenciação. Só faz sentido eu substituir. É também uma substituição, mas a substituição é uma consequência. Eu só posso substituir se eu estiver referenciando, se eu estiver me referindo a alguma coisa. Não tem como eu substituir nada. Se eu não citei nada, não tem como eu referir. Isso é fundamental porque a gente estuda muito pronome como eu, tu, ele, nós, vós, eles para substituir, né, o que substitui, masculino e feminino, mas a gente não pensa, por exemplo, na escrita da redação, de qualquer texto. Redação no sentido de texto, não só de vestibular. Quando você coloca uma frase enorme com 10 substantivos masculinos e na próxima frase você começa com ele, você precisa ter noção que esse ele está retomando o quê? Para saber se está claro. Porque na sua cabeça está claro quem está retomando, mas e para o leitor? Será que o leitor entende quem que esse está retomando? Será que não está ambíguo, não está confuso? Você não precisa usar uma outra palavra, um sinônimo, especificar melhor, às vezes até repetir a palavra que já foi usada, porque a gente aprende que é errado repetir, né? Mas às vezes cria uma confusão tão grande essas retomadas descontextualizadas, essas retomadas ambíguas, que seria melhor até repetir. Então tudo depende do contexto, então a gente precisa entender que o pronome está ali para referenciar e não simplesmente para substituir, ele só substitui enquanto ele também referencia, tá bom? E aí que eu tenho aqui, quando me diz para vocês que o pronome ele referencia um nome, né, o substantivo, o numeral quantifica o nome, professora, aluno, o adjetivo vai caracterizar também o nome, e por fim, numeral, adjetivo, o artigo vai determinar o nome. Veja que todas essas 4 classes, elas se referem ao nome, elas se referem ao substantivo. Para caracterizar, para quantificar, para determinar, para referenciar e substituir, tudo isso se refere ao nome. Então, por isso, essas 5 classes gramaticais são chamadas de grupo nominal, o grupo do nome. E aí a gente tem outras 5 classes, né, porque eu falei que eram 10, do verbo. Classe do verbo a gente não vai falar nada sobre hoje, né? Porque o verbo a gente não vai falar nada hoje porque é muito longo, então não dá muito para resumir, a gente vai deixar para o vídeo só disso.
advérbio. Advérbio, aquele que está junto com o verbo. Então, advérbio é aquele que anda com o verbo, ele vai aqui estar classificando, vai estar aqui caracterizando o verbo, assim como o adjetivo classifica o nome, né? Caracteriza, desculpa. Então, o adjetivo caracteriza o nome e o advérbio caracteriza o verbo, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, o andar da formiga, a formiga anda tranquilamente. Então, em vez de eu usar o andar como substantivo, eu digo a formiga, né? Então, a formiga passa a ser o substantivo. A formiga anda tranquilamente. Então, o andar volta a ser um verbo, né? Como estamos acostumados. Esse tranquilamente é o modo como ela anda. Então, eu estou caracterizando um modo de andar. Estou caracterizando um verbo. O andar dela, quando está sendo um verbo na oração, ele vai ser um andar tranquilo. Então, a formiga anda tranquilamente. Não é a formiga está tranquila. Ou a formiga está andando tranquila. Se eu tenho a formiga está andando tranquila, esse tranquilo é o modo como a formiga está. Então, é um adjetivo porque se refere ao nome. Agora, a formiga anda tranquilamente. Tranquilamente se refere ao verbo. Então, é um advérbio, a gente vai aprender isso mais pra frente, né? Vai ficar mais claro, tá bom? Então, só pra gente saber que temos o advérbio que se refere ao verbo, por isso temos o grupo verbal. Por fim, temos o grupo, quase por fim, temos o grupo relacional, da preposição e da conjunção. Ambas servem para ligar, para relacionar, por isso que chama grupo relacional. Preposição liga palavras, conjunção liga frases e orações. É muito fundamental entender que elas não ligam simplesmente, porque se elas simplesmente ligassem, não precisaria existir uma enorme quantidade de variedade, por exemplo, de conjunções, você teria uma só. Acontece que elas ligam significando. Então, por exemplo, quando eu falo eu e você estamos aqui estudando e refletindo, esse e, ele está ligando, né? Estudando e refletindo, mas ele liga com o significado de adição. Então, eu estudo e reflito, é uma adição. Agora, quando eu digo estamos estudando, mas queremos descansar, eu ligo com esse mas, ele liga as frases, as orações com um significado de contradição. Então, uma ideia oposta, né? Eu estou estudando, mas eu queria estar dormindo. Então, eu tenho ali um significado de oposição. Então, sempre essa ligação não é uma pura ligação, é uma ligação com algum sentido, com algum significado. E, por fim, agora sim, por fim, nós temos a interjeição. A interjeição é um grupo independente. Ela não é um grupo, na verdade, que é uma só, é uma classe independente. É a classe do nossa. Nem acredito que esse vídeo vai acabar, porque a gente fala muito rápido. Esse nossa é uma interjeição, uma exclamação. Então, quando você exclama, essas palavrinhas exclamativas estão na classe da interjeição. Tá bom, pessoal? Então é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e continuem com a gente.